Eu sou Carlos Braga Miller, jornalista, escritor e, acima de tudo, um cinéfilo, um maníaco pelo cinema, o que aconteceu desde criancinha, quando eu, de calças curtas, ia com uma moeda na mão para pagar meu ingresso no Cinebush e assistir aos domingos um faroeste com Durango Kid, Alan Rock Lane, aqueles filmes de faroeste, e ainda passava 2 capítulos do seriado, onde o bandido batia no mocinho, o mocinho destruía o bandido, e no perigo terminava o episódio. Venha na semana seguinte para ver como é que o bandido consegue matar o mocinho. Claro que o mocinho nunca morria. Então, na verdade, o cinema sempre representou para mim, desde criança, a principal diversão. E eu acho que essa diversão, sabe, ela é uma interligação de todas as pessoas que vivem ao redor do mundo. Quem é que não ri com uma piada do Charlie Chaplin? Pode ser um chinês, um japonês, um africano, um europeu, um americano do norte, um americano do sul. A linguagem do cinema é universal. E é isso que o torna uma arte tão peculiar, a 7ª arte chamada e conhecida. Então, quando se vê um filme, você sabe, isso aconteceu comigo. Eu, quando era jovem, eu falei com um Mormon, que estava prestando serviços no Brasil para a sua religião. Ele era um missionário e tinha um programa na rádio. E eu, falando com ele, disse: olha, eu assisti aqui em Blumenau um filme, Helena de Troia. Diz ele: pois eu assisti lá nos Estados Unidos esse filme também. Então você veja a linguagem universal que representa o cinema para todos nós que vivemos no planeta Terra. E eu acho que, para se ter uma boa base do cinema, você deve começar por conhecer alguns clássicos do cinema, como Cidadão Kane, do Orson Welles, os filmes de Charlie Chaplin, que são comédias espetaculares. Quer dizer, são filmes que fazem você ingressar no mundo do cinema. E no Brasil nós tivemos várias escolas. Nós tivemos a época das chanchadas, em que todo ano eram feitos filmes com músicas do carnaval que levavam milhares e milhares de pessoas aos cinemas. Depois veio a época do cinema novo, em que os filmes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, começaram a fazer filmes de autor, filmes um pouco mais difíceis, que não tinham quase nem público, mas que deixaram a sua marca como um grande movimento do cinema brasileiro que atravessou fronteiras. Veio depois a época da pornô chanchada, que não era nada de pornô, eram filmes eróticos que comparados hoje com os filmes pornôs eram verdadeiros filmes infantis. Então, na verdade, e hoje em dia o cinema brasileiro está retomando uma caminhada que foi interrompida, infelizmente, no governo Collor. Mas então o cinema sempre representou muito, não só para mim, para você que está me ouvindo e me vendo, para todos aqueles que um dia sentaram na frente de uma tela de cinema. Infelizmente o Brasil carece de mais salas. O Brasil poderia ter, ao invés de 3.000 e poucas, 4.000 e poucas salas, podia ter 20.000, que não seriam suficientes para atender aos espectadores que poderiam ser criados e instruídos na beleza da magia do cinema. Então, eu acho que aquele que gosta de imagens, aquele que gosta de uma boa história, ele vai procurar o gênero que ele gosta. Independente dos clássicos, dos filmes como E o Vento Levou, por exemplo, que ficaram na história, Doutor Zhivago e tantos outros, hoje existem outros tipos de filmes, até alguns descartáveis, feitos a computador, mas que emocionam uma nova geração. Eu não vou criticá-los, não. Eu acho que eles também têm o seu valor. Agora, eu discuto o seguinte: será que, olha, O Vento Levou foi feito há 70 anos e hoje em dia ainda é considerado um clássico do cinema? Será que um filme feito hoje vai conseguir esta façanha de daqui a 70 anos ser citado como exemplo de cinema? Então, gente, quando fizerem filmes, pensem bem nisso. Não brinquem com a arte cinematográfica. Façam filmes que realmente mereçam a condição de ser um clássico, ou pelo menos assistível e aplaudível. Era esta a minha mensagem. Eu sou uma pessoa que me dediquei desde a infância ao cinema, que é uma das coisas mais amadas que eu tenho na minha vida. É o cinema, e manter ele funcionando assim como ele começou. Meu amigo, para mim, o cinema é um instrumento
de expressão e cultura mais importante de todos os tempos. O cinema representa no mundo a verdadeira usina dos sonhos. E tudo que você vê nele, você às vezes custa ver, mas consegue ver coisas importantes. Eu amo o cinema. Verdadeiro amor, e que eu gosto e espero que continue por todos os tempos. Você que me conhece há tantos anos, você quer saber alguns filmes importantes? Pois bem, eu acho que O Vento Levou é um dos filmes mais importantes que se fez. Em anos não fez igual. Tem o Cidadão Kane, que é um ótimo filme do Orson Welles. O Casablanca, que é uma história de um filme de romance, nunca fizeram outro igual. Aí vem O Poderoso Chefão, que é um filme importantíssimo. E ainda O Cangaceiro, filme nacional que marcou na história do Brasil, no mundo inteiro, prêmios. Tem Os Brutos também amam, Faroeste Mão Cheia, O Z, que é uma história sobre política francesa, O Sétimo Selo, do Bergman, Branca, aliás, A Beleza Americana.